Eleições 2012. Na Campina FM. Vote certo. 93.1 e acerte na democracia. Candidata, nós temos falado aqui, já tivemos oportunidade nesse primeiro bloco de debate em falar da importância dos investimentos sociais para o nosso país. Nós temos visto que o Brasil realmente precisa de investir no social, mudando esse foco que foi tido por muito tempo, principalmente por aqueles partidos mais conservadores lá de São Paulo, que já administraram o Brasil, já administraram São Paulo, já administraram grandes estados e sempre colocaram em primeiro lugar a economia. Vamos salvar a economia, vamos salvar os bancos, para depois investir no social. E Lula, um torneiro mecânico, veio administrar o nosso país, inverteu esses polos, fazendo investimentos, grandes investimentos na área social, e com isso a economia do nosso país veio a se tornar uma economia estável, uma economia que está sempre crescendo e enfrentando todos os problemas que nós temos na economia mundial, mas ainda assim superando isso. Como é que a senhora vê esse foco que foi dado pelo PT e objetivamente, qual a explicação que a senhora pode me dar sobre o programa Fome Zero? Quantas famílias a senhora tem conhecimento de que foram atendidas e são atendidas pelo programa Fome Zero? Qual é a lógica do programa Fome Zero aqui em Campina Grande e no Brasil? E mais do que isso, qual a porta de saída? Como é que nós podemos ter realmente a efetivação desse programa em nossa cidade? Alexandre Almeida, primeiro dizer da importância dos programas sociais, e não só os programas sociais, mas os programas que o governo federal tem desenvolvido. E aí o presidente Lula, a presidenta Dilma, em um momento em que trazem o nosso país a um orgulho nacional e internacional, quando chegamos a estar e ocupar a sexta economia mundial, no que diz respeito a políticas públicas sociais que deram certo, inclusive, seja com incentivo através de programas como Bolsa Família, como na inclusão do Fome Zero, mas acima disso, tendo a capacidade de compreender a necessidade da profissionalização da mão de obra das pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família, e isso é uma inovação. Só esse ano pretende-se na Paraíba se profissionalizar, aperfeiçoar a mão de obra daqueles que fazem parte do programa Bolsa Família em mais de 50 mil pessoas. Então a importância dos programas sociais. Agora, ressaltar que Campina Grande, particularmente, tem nas instituições e em algumas associações tem desempenhado papéis que o poder público teria a obrigação de fazer. E mesmo assim, candidato, o poder público municipal tem faltado através de subvenções, tem atrasado subvenções, não tem pago as subvenções a essas instituições que têm feito o papel que muitas vezes era obrigação do poder público municipal e que não tem sido feito. Mais uma vez, vocês que estão nos ouvindo percebem a falta de conhecimento do problema. Como é que nós podemos administrar uma cidade se nós não temos conhecimento do problema para fazer uma análise e para depois trazer as soluções? A candidata foi perguntada objetivamente se conhecia o programa aqui em Campina Grande e falou de uma forma genérica sobre o programa. Aliás, um programa que, obviamente, o partido dela defende por fazer parte do governo do PT. Mas nós sabemos que aqui em Campina Grande nós temos 34 mil famílias atendidas pelo programa Fome Zero. Nós sabemos que aqui em Campina Grande já foram construídas 9 cozinhas comunitárias. Nós sabemos que aqui em Campina Grande o agricultor familiar, não só de Campina, mas do entorno de Campina Grande, é inserido nesse programa para fornecer para os 2 restaurantes populares que nós temos aqui em Campina Grande, os hortifruti grangeiros, e para as 9 cozinhas comunitárias. Aliás, foram inauguradas mais 3 cozinhas comunitárias agora, que eram 6 e agora foram mais 3. A do Pedregal, a do Jeremias e o da Catingueira.
Então é preciso que nós entendamos que a forma de nós melhorarmos a vida dessas populações é trazendo a dignidade mínima para elas. E uma das coisas é a comida. Lula passou fome e Lula sabe o que é isso. Então, ele investe muito no programa Fome Zero para que todo brasileiro saia da miséria, para que todo brasileiro tenha a sua alimentação digna. E a porta de saída, obviamente, são os treinamentos, são a profissionalização, como a senhora mesma bem disse, e que aqui em Campina Grande já tem mais de 100 entidades e existe programas, inclusive no Distrito dos Mecânicos, para treinamento. Eu até me constranjo em estar diante de alguém que tenha a coragem de vir a um debate, que eu creio que as pessoas que estão em casa, candidato, merecem o nosso nível de debate, que acima de tudo traga a verdade. O fato de não se dizer a quantidade de pessoas ou de famílias, eu não sou recenseadora e gostaria de lhe dizer, dificuldades, como qualquer cidadão de Campina Grande, de ter acesso a dados, porque infelizmente o governo que você representa, ele não é transparente. É um governo que faz questão de não colocar, por exemplo, o seu portal de transparência hoje, ninguém tem acesso, está fora do ar. Isso significa dizer que o cidadão comum que queira ter acesso a esses dados, ele infelizmente não tem. E veja bem, eu hoje, como deputada estadual, tenho dificuldades de tê-los. E isso significa dizer que a falta a transparência, e não só digo nessa questão desses números. O que é importante e dizer é que, além dos dados e dos números que não se tem acesso, efetivamente, de algumas inverdades, por exemplo, acerca da questão da zona rural, quando o senhor se reporta à zona rural. Esse final de semana, estando na zona rural e vendo que agricultores que receberam as sementes no período impróprio, onde já passou o período para que eles pudessem plantar, demonstrava sua tristeza, ou seja, em programas que se anunciam, mas que efetivamente não acontecem. Então, o fato do senhor querer vir aqui tentar desqualificar ou tentar dizer ou confundir a população que nos escuta, eu só lamento. Eu acho que aqui o que se deve haver são propostas e vontade realmente de quem quer governar Campina.